a chegada das estações mais frias do ano, também é comum a formação de nevoeiro e neblina nas estradas e rodovias. Por isso, os motoristas precisam redobrar a atenção, já que as condições de visibilidade muitas vezes fica prejudicada. E é para falar sobre isso hoje que eu estou aqui com a Rebeca Gomes dos Santos, que é supervisora do Centro de Controle Operacional da concessionária Eixo SP. Tudo bem, Rebeca? Agradeço sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês. Rebeca, gostaria de começar falando de uma forma geral, né? Desculpe. Por que a formação de neblina e nevoeiro representa um risco tão grande para os motoristas? Hoje, né, a gente tem esse fenômeno aí ao longo do ano, né, principalmente agora no outono e no inverno, nas rodovias que acabam comprometendo a visibilidade ali do usuário. Então, a gente tem algumas dicas de segurança, né, para poder evitar ali acidentes, diminuir colisões traseiras, diminuir colisão frontal, por conta do fenômeno que acontece automaticamente nesse ano de inverno e de outono. Tá. Vamos começar falando assim pontualmente sobre algumas questões, né? O motorista se viu ali diante desse cenário, né, de formação de neblina, seja nevoeiro, que são condições um pouco diferentes, mas as duas implicam na redução de visibilidade do condutor, né? Ele entrou nessa situação, o que que ele deve fazer primeiro? A gente sempre pede, né, para a questão dos faróis, hoje nunca utilizar o farol alto, e sim sempre o farol baixo. A gente também tem em alguns carros o farol de neblina. O farol de neblina hoje, ele fica um pouco mais abaixo do farol comum. Esse farol, ele é mais adequado porque ele fica mais próximo ali da via, então a iluminação é melhor para quem está dirigindo. Agora, o farol alto, automaticamente, ele vai piorar ali as condições de visibilidade do usuário que estiver vindo frontalmente com ele, tá? A gente sempre pede também para nunca utilizar o acostamento, porque o acostamento hoje ele não é um ponto seguro para o usuário aguardar que a neblina passe, mas sim um posto de combustível, ou se não também a concessionária disponibiliza de alguns SAUs, e ele pode aguardar nesses locais de ponto seguro. O acostamento é apenas em casos emergenciais. Então, o pisca-alerta a gente não orienta a utilizar com o veículo em movimento, e também, assim, sempre reforçar a sinalização, evitar distrações. Hoje, automaticamente, o celular dá aquele alerta, a gente já dá uma olhadinha. Nesses casos, evitar esse tipo de movimento do celular ali, de não estar atento a essa situação, até porque a visibilidade está comprometida. Tá, você menciona aqui brevemente a questão do pisca-alerta. Então, em quais situações o motorista deve ou não recorrer a ele? O pisca-alerta é em casos emergenciais. Então, eu estou, por exemplo, numa fila de veículos que está com movimento lento na rodovia. Então, nesse caso, ele deve ser acionado. Ou em casos em que ele pare no acostamento. Quando ele para no acostamento, é obrigatório que ele faça o uso do pisca-alerta. Tá. Para evitar, né, por exemplo, que a gente tem uma situação de engavetamento, né, que é Sim, um alerta assunto que muito se sério. caso o veículo estiver ali em movimento mais lento, ele vai alertar que não está na velocidade da via como deveria ser ali o veículo, né? Então ele vai gerar esse alerta. Caso o usuário utilize neblina, ele vai confundir o outro usuário. Ele vai achar que o usuário pode achar que ele está parado na via, parar antes. Então pode gerar uma confusão. Aí a gente prefere que evite, tá? Tá. Alguns carros, né, possuem aí a opção de acionar o piloto automático também, né? Também é algo que vocês não recomendam que se utilize nessas condições. Sim, nesse caso é que não seja utilizado, que utilize o carro no manual mesmo, porque a atenção ainda mais é dobrada. No automático, a gente acaba não se atentando tanto, né, ali na sinalização, na distância entre um veículo e outro, às vezes a distância ali do automático não seja o ideal para aquela situação de neblina e nevoeiro, então a gente sempre peça que seja no manual mesmo. Tá. E durante o processo ali de condução do veículo, nesse cenário, existe uma distância recomendada? Você acabou de falar, né, que é importante manter a distância dos veículos que trafegam na via. Existe uma distância específica que deve ser respeitada? Não tem uma distância específica, mas desde que tenha uma distância que ele consiga tomar uma ação. Então, se eu estou com um veículo na minha frente e eu estou muito próximo a ele, se caso ele frear bruscamente, eu não vou ter um tempo de ação ali para tomar alguma atitude. Então, tem esse tempo, sempre esse tempo de ação. Eu consigo ter um tempo de ação para frear bruscamente ou parar ali conforme gradual, né, que a gente fala, e não causar nenhum tipo de acidente. Então, ter essa visão ali com as condições que você tem. Tá,
Perfeito. É importante a gente falar um pouquinho também sobre manutenção veicular, né? Pode parecer que é algo desprezível ou pelo menos em segundo plano, né? Dentro de todas essas dicas, mas é algo também que o motorista deve estar sempre atento, né? Em dias de neblina, a gente sempre pede, né? E assim, até não na neblina, tá bom? A gente sempre pede que eles façam, né? Ali sempre aquela manutenção ali antes de sair de casa, aquela olhadinha, verificar os faróis das lanternas, se todas as luzes estão funcionando corretamente, porque vai ser crucial nessa condição de neblina. Os limpadores de para-brisa, porque nos casos de umidade, ele tem que estar em boas condições, para manter ali, né? Conforme uma visibilidade melhor ainda para o usuário e também os freios e os pneus, tá bom? O pneu, principalmente, os usuários acabam esquecendo do step, que em caso de emergência, eles não vê as condições do step, ou também a calibragem ali. Então, o step, não esqueçam do step, tá bom? Joia. E nessas situações de emergência, você já falou que nesse contexto não é interessante usar o acostamento, né? O que o motorista, reforçando, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos reforçar. O motorista se viu diante ali de uma complicação, seja um pneu furado, alguma coisa, o que ele deve fazer? Em questão do pneu furado, se caso o trecho for concessionado, ele pode estar entrando em contato com o nosso 0800, tá bom? O 0800, ele de cada concessionária, ele disponibiliza alguns tipos de comunicação, então pode ser via 0800, com o nosso caso, ou se não também pelo WhatsApp, ele vai entrar em contato e a gente vai disponibilizar para ele ali um apoio. Nesse caso, que é emergencial, ele não consegue sair do acostamento, o pisca-alerta ligado, se ele tiver alguma sinalização no veículo, coloque ele na traseira do veículo, informando que o veículo está parado também no acostamento, até que apoio chegue no local. Agora, o usuário que quer aguardar que a neblina passe, o ideal é que sejam postos de combustíveis, ou se não também as bases que nós disponibilizamos, mas nunca o acostamento. É em casos emergenciais, tá bom? Tá? Essas bases os motoristas encontram dentro de quilometragens específicas, né? Sempre tem ali uma próxima a outra. Isso. A gente sempre também tem disponibilizado no nosso site locais exatos da onde estão cada base nossas. Nas bases, o usuário tem acesso a banheiro, tem acesso à água, ele consegue também pela própria base entrar em contato com o 0800. A gente tem um totem lá no, dentro do SAL, que é onde ele consegue fazer todo o contato. Se caso ele precisar também ver o mapa ali, né, da onde ele quer ir, para onde ele quer chegar, valor de pedágio, tudo isso é disponibilizado no totem. É interessante que muitos usuários, né, muitos motoristas passam por esses locais e nem sabem que existem todos esses recursos à disposição, né? Nas novas concessionárias, os contratos abrangem, né, os SAUs que a gente fala, porque antes eram bases. E agora a gente chama de SAUs, que é Serviço de Atendimento ao Usuário. Então, a diferença da base é que era onde os veículos ficavam apenas estacionados, e os Uhum. SAUs são serviços de atendimento ao usuário e tem uma extensão ali para os veículos de apoio. Sim, a estrutura é muito bacana mesmo. Eu já pude utilizar algumas vezes, é bem interessante. Bom, Rebeca, para a gente encerrar, gostaria que você desse um panorama breve para a gente. Vocês costumam realmente registrar muitos casos de acidentes sob essas condições de neblina e nevoeiro? Sim, nós temos principalmente em pista simples, quando eles irão fazer ultrapassagem. Então, quando você não tem visibilidade total da rodovia, não faça a ultrapassagem, porque na pista simples você não consegue ver como está a condição do outro lado da via. Assim, do momento que você faz uma ultrapassagem, se outro veículo estiver vindo ali, você irá acarretar ali numa colisão frontal, tá bom? Então, a gente acaba tendo bastante nesse período por conta disso. Perfeito. Então, aqui a gente reforça o pedido para que os motoristas sempre estejam atentos às condições do carro, do trânsito no seu entorno e, principalmente, nesse caso, as condições climáticas, para que a segurança deles seja preservada. É isso, né, Rebeca? É isso. Então tá joia. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a Rebeca mais uma vez, mas você pode continuar ligado na programação da TV e Rádio Câmara Bauru.